Tava tentando fazer um bolo de arroz aqui, bolinho de arroz, mas não deu certo. Não deu certo, pessoal. E ficou esse monte de vasilha aqui para lavar. O arroz estava aqui, ó. Já estava cozido, aí eu peguei um pouquinho e falei, vou fazer um bolinho de arroz. Não deu certo. Não deu. Aí vou ter que cozinhar outro arroz novo. E você, pessoal? De onde vocês são? Qual cidade vocês estão falando? Estão visualizando os meus vídeos aí? Fala aí. De onde vocês estão visualizando os meus vídeos? São pessoas de Mato Grosso do Sul, mandou mensagem para mim, falando que estava vendo os meus vídeos lá. Eu falei, nossa, meus vídeos estão indo tão longe assim. Eles falaram, a pessoa falou, tá, a gente vê seu vídeo aqui direto. Eu falei, meu Deus, que bom, que ótimo. Me parabenizou pelos meus vídeos. Mas eu vou estudar aí, trazer uns vídeos bem legais para vocês. Para nós, na verdade. Isso aqui tá pouco. Né, uns conteúdos bem legais. Depois eu vou contar um pouquinho de mim para vocês. Eu vou abrir um vídeo aí e vou falar um pouco, né, de onde vim, onde eu moro, quem eu sou, minha vida, como aconteceu. Eu tenho um histórico de vida, pessoal, com uma grande superação. Falar com vocês também, pesquisar. Minha vida tá, um pouco da minha história tá na internet também. Não vou contar detalhes agora, mas depois eu vou abrir um vídeo e vou falar para vocês de onde saí e onde eu cheguei. Tá bom? Eu já contei em alguns vídeos, eu já falei, mas assim para trazer como uma história completa ainda não. Motivar as pessoas, né? Tem muitas pessoas aí perdidas, que tá sem direção, tá escravizados e não sabe como sair. Eu tenho dica boa. Umas dicas boas para vencer, para sair de onde eu saí. Que tem pessoas que falam, ah, não consegue. Consegue sim, consegue. Basta querer. E eu vou trazer em detalhes para vocês. Vou trazer em vídeo para vocês. Eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Uma vez eu falei para uma pessoa que eu tinha uma história. Ela falou, quem não tem uma história? Certo, todos têm história, né? Mas para superar mesmo, são poucas. É tanta coisa que esse mundo está oferecendo, que depois que o ser humano recebe, aceita, para ele sair de lá, dá trabalho. E se for esperar com a ajuda do outro, são poucos que ajudam, tá? Então é por isso que você tem que querer, porque se depender de muitos, não todos, mas se depender de muitos, você morre no fundo do poço. Não tem aquele ditado que fala assim, ah, fulano está no fundo do poço. Mas até isso, lá no fundo do poço,
eu aprendi que lá é lugar de bênção também. É lugar de vitória, na verdade. Que lá é lugar de vitória. Não tem? Tem algumas pessoas que falam: ah, fulano tá no fundo do poço. Esse ditado, ele traz uma característica, um ponto de visão, que quem está no fundo do poço está destruído, está derrotado. Mas não, é engano. Muitos vão e não voltam mais, né? Tem essa história, mas é o que eu falei, tem que querer. Porque se não quiser, fica difícil. Difícil, mas fica difícil mesmo. Tenho parentes que morreram, e como tem vários, morreram por não sair do fundo do poço. Mas quando quer, quando você decide a querer, sai sim. Sai, mas sai firme mais que nunca. Hoje eu tenho vida. Hoje, graças a Deus, eu aprendi a viver como ser humano. Porque da forma que eu vivi era difícil. Tanto para mim quanto para os que estavam em minha volta, meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos, e envolve um conjunto de sofrimento com várias pessoas que estão ao seu derredor. Mas o que eu tenho a dizer é que nunca despreze essas pessoas, né? Você mãe, você pai, você parente, ao invés de chicotear, ao invés de apontar, ver só os defeitos, é bom acolher, é melhor, é bem melhor, porque aí você também recebe sabedoria, porque acolhendo essas pessoas, você vai criar uma certa habilidade com a situação e vai aprender a lidar também na vida, né? Quantas pessoas aí que lutam por essas pessoas, hoje tem ONG, tem casa de recuperação, porque aprendeu a viver acolhendo essas pessoas. Então, por isso que é muito importante. E hoje, eu estou aqui porque eu quis viver, eu quis sair do fundo do poço, mas também porque muitas pessoas me acolheram. Muitas pessoas me adotaram, porque foram muitas. E até hoje, essas pessoas perguntam como que eu estou. Eu vou contar em detalhe para vocês no próximo vídeo. Eu vou contar em detalhe para vocês o que aconteceu em minha vida e como foi tão difícil. Está sendo ainda, mas da forma que era, em comparação lá atrás, aqui eu estou vivendo um mar de rosa. Mar de rosa. Minha esposa foi trabalhar aqui, ó. Minha vida é essa aqui, ó. Fazendo as coisas certas, não só fazendo os afazeres de casa. Como eu estou aqui em casa hoje, aí eu estou aqui, ó. Estou fazendo as coisas certas. É isso que eu quero dizer. Não, então você não trabalha, não está fazendo só as coisas. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando assim, fazer as coisas certas. Porque antes eu não tinha esse prazer.
de fazer as coisas certas. Só para você ter uma ideia, hoje eu tenho um ensino superior. E se eu te falar de onde eu saí, vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar. Passei à beira da morte. Fiz muito mal para as pessoas. Muitos diziam, vai morrer. Esse aí não vai chegar nem a tal data. Vai morrer. Não vai chegar nem a tal idade. Vai morrer. Mas foi engano. Assim como Deus me deu força para eu sair de lá do fundo do poço, eu também procurei essa força. Eu procurei me consertar. Eu procurei a ter prazer de viver. Tem hora que eu falo muita besteira, mas tem hora que eu volto atrás e penso quem eu era e hoje quem eu sou. Só por isso que eu estou falando, porque quando eu falar para vocês, hoje eu sou da enfermagem, eu sou da área da saúde, ensino superior, porque eu creio assim que Deus, Ele tem um projeto para todos nós. Você não veio na Terra por acaso. Você veio aqui cumprir uma missão. Eu creio assim, né? Eu acredito assim. Isso é particularmente esse modo de pensar. Quem pensar de outra forma, amém. Mas eu penso assim, a gente veio nessa terra cumprir uma missão, cada um com a sua. Mas a gente tem que buscar isso. A gente tem que entender realmente qual é a sua missão aqui na terra. Não é uma missão de fazer mal para os outros. Não é uma missão de matar, roubar, destruir. Isso aí é mal. Ó, pessoal, fui tentar fazer um bolinho aqui de arroz. Deu ruim. Não deu certo não. Se minha esposa estivesse aqui, ela ia brigar. Então, pessoal, é assim, entendeu? Cada um vem com a missão. E qual é a sua? Qual é a sua missão? O que é que você veio fazer aqui? Isso você tem que perguntar para si. Para você mesmo você tem que perguntar. Não é para os outros. Porque hoje a maioria das pessoas, ele está olhando mais para os outros do que para si e acaba não sabendo quem ele é. Hoje ele é uma pessoa, amanhã é outra. Porque ele não consegue identificar a sua personalidade. Porque ele presta mais atenção nos outros do que em si próprio. Entendeu? E um dia eu parei para pensar o que eu vim fazer aqui? Quem sou eu? Será que Deus, Ele quer esse sofrimento para mim? Será que eu vim aqui para cumprir essa missão tão doída, tão horrenda que eu sofro e faço os outros sofrer? Meu pai não tinha alegria comigo, minha mãe continua me amando, até hoje me ama, mas não tinha alegria. Minha esposa, meus filhos, né? Hoje os meus filhos estão todos maiores de idade, sou avô, tenho 7 netos e não tinha, minha esposa não tinha alegria. Muitos falavam assim, deixa esse cara, você não tem futuro com ele não, né? Deixa ele pra lá, sai fora. Mas hoje muitos que falavam isso
falaram isso estão vivos. E eu acho que, não sei o que passa na mente quando essas pessoas me veem, eu nessa postura, né? Venci, estou vencendo na vida. O porteiro, Ozeilton, né? Só coloca assim, o porteiro Ozeilton, no Google, que você vai ver um pouco da minha história. Você vai conhecer um pouco da minha história. Nem tudo tá lá, né? Nem tudo tá lá. É o que eu tô falando com vocês. Que uma hora eu vou abrir um vídeo contando um pouco da minha história. Não sei quantos minutos vai dar esse vídeo, não sei, né? Mas eu vou contar a minha história para vocês. Mas lá no Google tem muita coisa sobre mim. Entendeu? Muita, muita, muita coisa. Sou baiano, vim de Itamaraju, Bahia. Hoje moro em Serra, Espírito Santo. Ao chegar aqui morei em Vitória. Fui morar num barraquinho de madeirite, a qual o meu sogro cedeu um pedaço do terreno para me fazer esse barraquinho de madeirite. Fui morar com a minha família, meus 3 filhos. Mas ao chegar aqui em Espírito Santo, eu ainda tinha a mesma postura, o mesmo pensamento, o mesmo jeito de vida. Mas com o tempo eu mudei. E isso, quem me ensinou a aprender a fazer certo, primeiro foi Deus, mas também a vida, as pauladas, as pancadas da vida me ensinou. Você entendeu? Só que mesmo sabendo que tudo lá era errado, tudo que eu praticava era errado, e que eu estava trazendo infelicidade para as pessoas, para minha esposa, para os meus filhos, para o meu pai, para minha mãe, eu não tinha força de sair de lá. Eu não tinha força. Eu conto para muitos assim, quando eu sento para contar minha história, falar um pouco da minha vida, eu falo para as pessoas que já aconteceu várias vezes de eu ir andando na rua, ver um saco assim de lixo, eu achar o lixo mais importante que eu. Até que ponto chega o ser humano? Entendeu? Então, eu chegava assim em frente ao espelho, eu não conseguia me olhar. Como eu estou me vendo aqui, ó, minha câmera está me filmando aqui, eu não conseguia fazer isso. Hoje eu consigo. Hoje eu me acho maravilhoso mesmo. Não estou falando de aparência, mas estou falando de como pessoa. Tenho muitos amigos, entendeu? Então, eu falei, não, essa vida eu tenho que dar uma viravolta nisso. Eu tenho que dar. Com o tempo aqui em Espírito Santo, eu fui trabalhando como servente pedreiro, catador de latinha, tudo isso você vê lá no Google. Tudo você vê. Essas coisas básicas aqui que eu tô falando. O profundo eu não falei, ainda não falei. Então, eu fui trabalhando até que um dia o amigo da família, da minha esposa, falou, você quer trabalhar de porteiro? E olha que para trabalhar de porteiro tinha que ter experiência. Aí eu falei assim, quero, mas não tinha experiência nenhuma, eu era um leigo, totalmente, porque na Bahia eu trabalhava em roça. Eu não sabia nem falar direito. Eu era como um bichinho do mato. Tem muitos amigos que me conheceram lá atrás, quando eu cheguei aqui, falaram, Zé, tu parecia um bichinho do mato. E hoje não, hoje eu sou espontâneo assim para conversar, entendeu? Aí eu fui trabalhar, e trabalhar como porteiro era numa empresa terceirizada que prestava serviço dentro de um colégio particular. Aí eu fui trabalhar nesse colégio particular através dessa empresa terceirizada. Aí trabalhei 3 anos e 3 meses. Quando completou 3 anos e 3 meses, o próprio colégio
me chamou para trabalhar. Você quer trabalhar com a gente, não sei o quê. Eu falei, eu já estou na fibra, mas aqui você tem esse benefício, tal, tal. Já era um trabalhar de Deus. Já era uma forma de mudar, de mudança. Uma oportunidade de mudança, de progredir, de subir na vida. Não estou falando disso aqui não. Estou falando como cidadão, como mudança de vida. E eu saí dessa empresa terceirizada e fui trabalhar para eles. Como eu passei a ser funcionário do colégio, o próprio colégio tinha bolsa integral de 100%, né? Podia ser para os meus filhos, como eu botei meus filhos para estudar lá, e para mim também. Quando eu entrei nesse colégio, eu tinha a 4ª série do fundamental, só isso, incompleto. Essa 4ª série era incompleta, do fundamental. Aí eu fui e... Nossa, são muitos detalhes, eu vou falar resumidamente. Aí eu fui para uma instituição que forma jovens e adultos. Terminei fundamental, terminei ensino médio. Aí aproveitei no próprio colégio que eu trabalhava, fiz um pré-vestibular. Para quem não sabe, o pré-vestibular é uma preparação para o Enem. Aí fiquei 1 ano fazendo pré-vestibular. Quando chegou a data do Enem, aí eu me inscrevi. Eu me inscrevi no Enem e fui fazer e fiz o Enem. Só que o resultado não saiu de imediato. Não saiu, eu estou contando resumidamente, tem mais coisa por aí, tá? Os detalhes eu estou deixando para lá. E eu fui e fiz o Enem. Como o resultado não tinha saído e as aulas novamente no mês seguinte, no ano seguinte começou, eu falei, não passei, vou ter que tentar de novo. Eu nunca fui de desistir. Até isso a vida me ensinou. Você tem que lutar pelo seu sonho, pelaquilo que você arquitetou para a tua vida. Aí eu falei assim, eu vou fazer de novo. Só que, porém, eu fiquei um mês no ano seguinte. Quando eu estava em sala de aula, que eu estudava à noite, eu trabalhava durante o dia e à noite eu ia como aluno. Estudava à noite até às 10h40. Aí, deu hora de intervalo, eu recebi um e-mail. O e-mail dizendo que eu tinha ganhado uma bolsa de 100% numa faculdade particular para cursar o curso de enfermagem, ensino superior. Hoje, eu sou da área da enfermagem, ensino superior, tenho orgulho de dizer isso. E para encerrar aqui essa história, para que eu conte em detalhe, detalhadamente em outro vídeo, eu vou falar para vocês. Quem sou eu? Só uma palavrinha eu falava quem era eu. Saí aqui, olha bem para mim. Você mãe, você pai, você irmão, você vizinho, você que olha para as pessoas e não dão nada, eu saí. Próximo vídeo eu conto essa história detalhadamente. Beijo! Como eu prometi que falaria, né, da minha história aqui para vocês. Não sei se vai dar para falar em um só vídeo, mas vou tentar. Se não, eu posso fazer parte 1, parte 2 dos vídeos. Então, pessoal, eu tenho uma boa história de superação. Eu sou da Bahia, mas hoje eu moro em Espírito Santo. Optamos vir para cá, eu e a minha família, devido à escassez de trabalho, a vida muito difícil, mas também creio que já foi um trabalhar de Deus, para que eu saísse de uma vida precária e voltasse para uma vida estabilizada. E hoje eu moro aqui há alguns anos, né, aproximadamente
20 anos, 25 anos, sou muito ruim de data, mas na Bahia eu tinha uma vida muito precária, né? Eu sou um ex-usuário, né? Comecei a beber, andar com os amigos, fumar um cigarrinho aqui, fumar um cigarrinho lá, e essas coisas, entendeu? Então, tudo isso aí foi evoluindo para o abismo, né? Quando eu digo abismo, era onde eu me encontrei e falei, para lá não tem mais saída, para cá também não tem saída. E que a minha única saída foi Jesus, mas também eu determinar, botar um ponto final para que chegasse hoje aonde eu estou. Então, tudo foi evoluindo. Fui pai cedo, né? Com 16 anos eu fui pai. Como tudo foi evoluindo para o mal, então quem estava próximo a mim foi sofrendo também junto. Então, me tornei alcoólatra, me tornei usuário de pedra, mas usei outros tipos de drogas. Mas o que mais cooperou para a minha derrota foi a pedra. Então, eu fui abandonado por muitas pessoas, fui caluniado por muitas pessoas. Outros falavam para minha esposa, deixa ele, porque com essa pessoa você não tem mais um futuro bom. E no ponto de vista do ser humano é que eu não tinha mais jeito, que eu ia morrer, que eu ia me acabar, que a vitória não ia chegar, que tudo estava perdido. Mas às vezes o ser humano determina algo na sua vida e Deus determina outra. Então, quando eu saí da Bahia para vir para cá, a minha vida estava numa completa derrota. Derrota. Né? Tenho foto, minha mãe tem a única foto que guardou quando eu levava a vida lá atrás. Vou mostrar aqui para vocês também em alguns vídeos que eu possa trazer depois. Então, quando a minha esposa veio para Vitória, ela veio na frente. Ela veio não uma coisa programada. Ela veio em uma situação que ela já não estava aguentando mais, né? Com os meus filhos, porque eu trabalhava, mas o salário que eu pegava, eu destruía, né? Nas drogas, na bebida. E como eu acabava com esse salário dentro de casa, ficava em situação precária do alimento, de tudo, um gás, uma água, uma luz. Então ficava tudo precário. Então, como os parentes da minha esposa, a família dela, moravam todos aqui em Vitória, ela optou vir para cá, porque ela já estava sofrendo demais. Tanto ela sofria, quanto as crianças sofriam. Então, quando ela já estava aqui, mesmo assim ela não me deixou, nunca virou as costas. Ela veio porque a situação forçou ela a fazer isso. Então, eu vim depois, né? Fiquei lá, né, morando numa casa de favor. O meu primo, na época, eu ia na casa dele, comia, né, mas levando sempre aquela vida. Então, quando eu cheguei em Vitória, ela já estava aqui, já estava trabalhando, cheguei em Vitória, o meu sogro cedeu, né, um pedaço do terreno e alguns ajudaram a comprar uns madeirites e fizemos um cômodo. Parecia que era uma mansão, que foi o momento mais feliz. Mas eu continuei ainda levando a vida, né? A qual estou falando para você, no mundo das drogas, na bebida. E era uma situação muito feia quando eu bebia, quando eu estava drogado. E um dia eu estava no barraquinho de madeira, sentado, bebendo e bem embriagado já. Então chegou a minha cunhada, que era da igreja. Aí começou a falar do amor de Jesus, começou a falar de Deus. E eu acabei levantando da cama que estava, eu falei assim, eu aceito esse Deus aí que você está falando. Né? Eu não estou contando detalhe por detalhe, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, eu estava sentado ali,
falei aquelas palavras que eu queria aquele Jesus que ela estava falando, porque a minha vida já estava de mal a pior. Não me suportava olhar no espelho, ver o meu reflexo no espelho. Olhava para um saco de lixo, via o lixo com mais valor que eu. Por quê? Porque a minha situação estava precária. Tentei me matar, né? Tomei veneno, mas Deus não permitiu que eu morresse. E tudo isso mais. Então, quando eu falei aquelas palavras, alguns que estavam ao derredor ali riram. E ela não, ela então vem cá que eu vou orar por você. Mas ali foi uma mudança total. Foi algo inusitado, né? Foi algo de Deus mesmo. Então ali a minha vida começou a mudar. Eu comecei a ir para a igreja, né? Mesmo passei por grande aflição, porque se libertar não é fácil, né? Não é fácil. Se eu falar aqui para vocês que foi fácil, não foi fácil. Então, eu continuei indo para ela, ela me levava para a igreja, né? Minha esposa entrou na igreja depois, e quem olhasse assim, via assim, não, ela pode ir para a igreja, ela tem oportunidade para a igreja, mas ele não, porque ele é um drogado, ele bebe, ele isso. É assim que o ser humano vê o outro, né? Devido àquilo que está acontecendo na vida. Mas foi engano, né? O trabalhar de Deus é diferente. Quem foi primeiro fui eu. Então, depois ela foi. E tinha um amigo da família, o amigo da família falou assim, você quer trabalhar numa empresa terceirizada? A empresa lá presta limpeza, vigilante, porteiro. Aí eu falei, eu quero. E antes o meu trabalho era esse, de catar latinha, de trabalhar de ajudante de pedreiro. O pedreiro me xingava. Assim que eu fui levando a vida, depois que eu tomei aquela decisão e continuei em Vitória. Aí fui para essa empresa terceirizada. Trabalhei 3 anos e 3 meses como porteiro, né? Para entrar de porteiro tinha que ter experiência e nessa época a empresa não me pediu uma carta de experiência. Olha o trabalhar de Deus, a oportunidade de mudança. Então, nessa empresa, eu trabalhei 3 anos e 3 meses dentro desse colégio particular. Nunca fui para outro setor. A empresa terceirizada nunca me mandou para outro setor. E eu acabei pegando amizade com o pessoal com os funcionários do próprio colégio, né? Um chefe e tudo mais. E eles, resultado, antes de 3 anos e 3 meses, eles... Ozeilton, você quer trabalhar com a gente? Tem uma oportunidade aí, né, de porteiro também, né, a responsabilidade se tornou maior. Eu falei, vou, com toda certeza eu vou. E fui lá e pedi conta, pedi demissão nessa empresa terceirizada e fui trabalhar no colégio. E nesse colégio foi surgindo as oportunidades, né? E a secretária do colégio via que eu tinha muita dificuldade de me expressar, de falar algumas palavras, falava muito errado. Até hoje eu falo, se eu não prestar bastante atenção no que eu estou falando, eu falo errado. Então ela falou, Zeilton, por que você não volta a estudar? Eu falei, não, isso não é mais para mim não, não quero não. E no colégio eu tinha 100% de bolsa, só que só estudava lá quem tinha ensino médio completo, porque já era uma preparação para o Enem, dali para a faculdade. Ali era a oportunidade de ir para a faculdade, que eles traziam conteúdos para preparação do Enem. Aí eu falei, aqui eu não posso estudar, eu tenho a 4ª série do fundamental e incompleto ainda, entendeu? Aí ela falou, não, volta a estudar. Eu falei, não, já estou velho, tem que ser para os meus filhos, que eu pensava assim, dessa forma. Aí ela foi e falou assim, ó, tem uma instituição que ela forma jovens e adultos a terminar o fundamental e o ensino médio. Aí eu pensei, bem, eu falei, tá bom, eu vou. Aí fui, terminei fundamental, terminei ensino médio. E ela falou, agora por que você não faz um pré-vestibular? Eu falei, não, eu só queria terminar o fundamental e o ensino médio, porque quando as pessoas me perguntavam qual era a minha escolaridade, eu tinha vergonha de dizer.
né? Eu tinha vergonha de dizer que eu tinha a 4ª série incompleta do fundamental. Uma pessoa já adulta, 38 anos que eu tinha na época, e falar que eu tinha a 4ª série do fundamental incompleto. Aí ela falou, não, faz o pré-vestibular, você não vai pagar nada, os meninos te dão material, o colégio tiver material aí te dá também. Eu falei, então tá bom, vou. Aí fui fazer um pré-vestibular, coisa de louco, coisa de doido. E fiz um ano essa preparação para o Enem, no próprio colégio que eu trabalhava de 6 da manhã até as 15 da tarde, aí eu ia em casa, tomava banho, né, e voltava como aluno, E isso eu acordava 4h50 todos os dias, e a aula terminava 10h40, quando eu chegava em casa era meia-noite, então não dormia nada, né, e tinha que estudar ainda também. Aí fui, né, fiz um ano de pré-vestibular, o resultado não saiu, né, de imediato. Aí eu falei, tenho que voltar a estudar de novo, vou ter que fazer mais um ano de pré-vestibular. Me matriculei, comecei, né? Comecei, fiquei um mês. Quando eu estava em sala de aula, eu recebi um e-mail que eu tinha passado com 100% de bolsa. Né? Hoje, quando eu falo, vem lágrima no olho, porque foi uma surpresa que eu não acreditei na hora. Então, eu ganhei 100% de bolsa em uma faculdade particular. Hoje, eu sou de enfermagem, sou da área de saúde e daqui a alguns dias vou atuar como enfermeiro, com grande honra, com grande respeito, né, como profissional e também com os pacientes. Mas Deus, ele me tirou do fundo do poço, aonde ninguém nunca imaginaria que eu saísse e chegar onde eu cheguei. Isso não é para muitos, isso são para poucos, mas aqueles que querem, essa oportunidade ele tem. Então, quando eu passei no Enem, isso deu maior repercussão. Porteiro que passa no vestibular com a ajuda dos alunos. Né? Isso deu maior repercussão em manchetes, sites, jornais, tanto daqui do Espírito Santo, de Vitória. Eu recebia mensagens de Moçambique, porque a minha história foi muito longe, Estados Unidos, né? Foi muito longe a minha história. E acabou que até na Globo eu fui. Essas fotos aqui atrás, ó, aqui, ó, é a Vera Holtz. Aqui é outro que eu não lembro o nome dele. E aqui sou eu, né, de enfermeiro no laboratório. Eu tenho mais fotos aqui, ó. Aqui, ó, Fátima Bernardes. Essa aqui estudou junto comigo, que é a Daniela. Ela estudou junto comigo, ela conheceu completamente a minha história, as minhas dificuldades. Então, tudo isso aí surgiu e até aqui eu cheguei. Essa é a minha história real. Essa é a minha história de superação. Em outro vídeo, eu contarei mais um pouco da minha história. E você, qual é a tua história? Qual é a sua superação? O que você está fazendo para se superar? Eu quero contar a sua história. Deixa aqui nos comentários. Beijo. Tchau, tchau.